Estamos de volta! Então pessoal, nós somos o Teoria da Inspiração, esse canal que a gente criou porque a gente sempre tem trazido e o pensamento nosso é analisar a mensagem por trás da mensagem. E hoje a gente quer falar sobre um filme que já é um filme já passado, já tem alguns anos que ele foi lançado, ganhou vários Oscars, mas é que é embasado num livro que foi também um grande sucesso. Por isso mesmo, talvez o que eu vou comentar aqui seja um spoiler para quem não viu, mas fico alerta de spoiler. Mas é algo já, uma obra já que muitos já viram, então não é um lançamento atual, mas que tem muito pra gente discutir e é sempre atual o debate em cima do quê? Do conteúdo, do que eu estou falando? O Senhor dos Anéis. E quando a gente pensa no Senhor dos Anéis, a gente está pensando em toda uma gama de conteúdo, mas eu quero delimitar aqui e eu vou falar sobre o Senhor dos Anéis, o Retorno do Rei, especialmente nesse vídeo do Teoria de Inspiração. Você quer dar uma recordadinha? Vou passar aí um mini vídeo aí sobre o Retorno do Rei e relembra aí, o Retorno do Rei, o Senhor dos Anéis. The board is set. The pieces are moving. He is here. Então, O Senhor dos Anéis, O Retorno do Rei, faz parte da obra grande do Tolkien, que é o autor do livro O Senhor dos Anéis, que tem lá o Hobbit, que é um livro à parte, tem aí O Senhor dos Anéis mesmo, que tem lá a Sociedade do Anel, As Duas Torres e O Retorno do Rei. Virou filme pelas mãos de Peter Jackson, foi um sucesso, ganhou vários Oscars, se tornou aí uma referência da cultura pop, é um filme amado, colecionado por muita gente e que traz lá consigo muitas mensagens que a gente pode analisar. Eu quero falar aqui hoje sobre o Retorno do Rei, destacar aí 3 características, porque eu vejo muito de teoria da inspiração ali naquele filme, no livro, no conteúdo que é oferecido por Tolkien, porque a gente para analisar algumas coisas e algumas mensagens que estão ali inseridas dentro do conteúdo daquele livro e não tem como você não perceber ali questões metafísicas em especial, com a perspectiva que os personagens que foram criados, a maneira como eles enxergam a existência e tudo que tem em volta deles. Então, para delimitar aqui, falando do Senhor dos Anéis, eu quero trabalhar aqui e pensar com vocês aqui 3 cenas em especial, são muitas, a gente poderia falar muita coisa sobre o Senhor dos Anéis, mas eu quero destacar aqui 3 cenas aqui para você analisar se tem teoria da inspiração. E quando eu falo de teoria da inspiração, eu estou falando assim de perspectivas de conteúdos teocêntricos. E quando eu falo de teocêntricos, eu estou falando de perspectivas teológicas, conceitos cristãos que você encontra nesses conteúdos todos e que às vezes você não para analisar. Conceitos que você encontra na Escritura Sagrada. Mas vamos lá, deixa eu prosseguir aqui e analisar as 3 cenas com você, para você parar e pensar comigo. O Retorno do Rei é o final da trilogia, está mostrando justamente o final da jornada de Frodo, que vem carregando ali o Um Anel, e ele tem uma missão que foi dada para ele no começo da jornada, lá na Sociedade do Anel, que é destruir o anel, que contém ali toda uma maldição em cima dele, e o Frodo, o Hobbit Frodo, foi responsável por essa missão. E as 3 cenas que eu quero destacar, poderia destacar várias, mas dentro dessa perspectiva da teoria da inspiração, a primeira delas é todo o conceito que vai ser construído, e isso para mim é teoria da inspiração pura, sobre a questão de um conceito muito forte que aparece em toda a perspectiva da construção do livro, do filme, da verdadeira amizade. E é interessante você trabalhar essa perspectiva da verdadeira amizade, como o filme apresenta esse valor. Então eu quero falar da perspectiva de valor, como o filme apresenta algo que se perdeu na nossa geração. Mas preste atenção na cena do filme, que é justamente aquele momento em que você tem ali o final da jornada, o desgaste que teve nos relacionamentos ao longo de toda a jornada, e há toda uma construção feita por Tolkien para mostrar o resgate da verdadeira amizade. Isso acontece quando eles estão ali diante dos portões de Mordor e para enfrentar ali o Sauron, e de repente você vê ali o Gimli, o anão, e o Legolas, o elfo, e começa com ali uma construção muito bonita quando o Gimli pega e fala assim: nunca pensei que estaria lutando lado a lado com um elfo.
e quanto lado a lado com um amigo. Cara, isso é fantástico, porque ali vai ser a introdução de um conceito que vai ser trabalhado na sequência. Na sequência nós temos então o Frodo e o Sam, dois hobbits, e o Sam acompanhou o Frodo em toda a jornada, foi toda uma jornada de lutas e dificuldades, e no final da jornada o anel está corroendo a alma do Frodo. O Sam tá vendo aquilo ali porque vê a mudança da personalidade do seu amigo, ele tá ficando diferente. E o Sam, com muita bondade, um amigo muito sincero, muito bondoso, ele tenta, em alguns momentos, tirar esse fardo do amigo. Ele vai tentando isso de várias formas, mas o Sméagol, né, o Gollum, ele tá querendo o anel de volta para si, porque o anel tinha sido roubado dele, e o Gollum tá tentando ali destruir essa amizade, colocar um contra o outro, deixar o Frodo ali sob a influência dele para poder matar o Frodo e recuperar o anel, que é o objetivo dele. Então ele vai ao longo da caminhada destruindo, minando a amizade do Frodo com o Sam, especialmente da parte do Frodo, que por conta da influência do anel começa a desconfiar de tudo e de todos. E acha que só o Gollum entende o fardo que ele está carregando. Mas tem uma cena de desgaste onde o Gollum prepara uma armadilha e acaba que o Sam cai nessa armadilha e o Frodo expulsa o Sam. E aí depois de toda uma construção eles se reencontram, e esse reencontro a gente tem o Frodo já nos limites das forças, eles estão nos pés ali daquela montanha, onde eles vão finalmente jogar um anel, há toda uma expectativa em cima disso, mas o Frodo desaba sem forças, ele cai sem forças no chão, ele não tem mais como prosseguir, e ele está com um anel, e o Sam olha para o Frodo, e ele se vira para o Frodo e diz assim: eu não posso carregá-lo pelo Senhor, mas posso carregar o Senhor. Cara, isso é muito bonito, isso é muito fantástico, isso é muito emocionante. Porque a cena na sequência é o Sam colocando o Frodo sobre os seus ombros e carregando o Sam a montanha acima, porque o Sam já não tem forças. Isso tem tudo a ver conosco com respeito aos fardos que cada um carregamos. Para mim, a teoria da inspiração, porque cada ser humano tem lá seus desgastes da alma, e o verdadeiro amigo é mostrado justamente naquele aspecto em que eu não tenho como carregar o fardo do outro, mas eu tenho como andar com o outro, eu tenho como ajudar o outro, eu tenho como carregar o outro. E isso é muito bonito quando Tolkien mostra essa verdadeira amizade, que é um princípio que eu vejo muito claro no princípio da moralidade da verdadeira teologia, que mostra que o conceito da verdadeira amizade, que está se perdendo nessa sociedade aí hoje, não é uma amizade superficial de chamar um ou outro de amigo no primeiro contato, mas é algo construído, é uma caminhada em que muitas vezes você vai ajudar e carregar o outro com o seu fardo. E ser amigo é justamente isso. Isso para mim é uma das mensagens mais lindas. Outra mensagem que tem ali, ainda dentro desse contexto do Retorno do Rei, são várias, mas eu vou destacar só 3 aqui, como eu falei. É o rei Théoden. O rei Théoden é o rei dos cavaleiros. Ele foi para a batalha, estava sob influência do Língua de Cobra, um péssimo conselheiro, e que fez com que ele ficasse sobre o domínio de Saruman, praticamente possuído. Isso é das duas torres. O rei Théoden vai para a guerra, é isso que eu quero falar. E quando ele chega na guerra, ele então finalmente, estando lá em guerra, ele vai ser atingido de maneira fatal. Ele está às vésperas de partir, de ser morto em batalha, em campo de batalha. Mas ele tem uma fala ali que me chama muito a atenção. Ele vira para a menina que está ali acompanhando ele na batalha, que tem uma cena muito bonita também, a gente pode falar isso futuramente, mas ele vira e fala assim: vou para meus antepassados, em cuja grande companhia agora não ficarei envergonhado. Cara, isso é muito teoria da inspiração. É olhar por uma perspectiva muito metafísica da história e da existência humana, porque presta atenção no que ele está dizendo. O que Tolkien está falando pela boca do rei Théoden. Ele está dizendo o seguinte: cara, a minha vida até então não estava valendo a pena, não estava fazendo por merecer, e os meus antepassados foram homens que marcaram a história, e a minha história estava ficando marcada por não ter sido nada de relevante. Mas indo para a guerra, defendendo o meu povo, defendendo um legado, defendendo a minha história, eu morro
mas eu estou vencendo porque eu vou para os meus antepassados perante os quais eu não vou me envergonhar deles. Ou seja, eu também tenho uma história bonita. Cara, isso é teoria da inspiração pura, porque a gente está construindo um legado, uma história. Se eu penso no aspecto de heróis que passaram do passado e que venceram, eu preciso também entender que eu tenho uma responsabilidade de perseverar e vencer e olhar para o autor da fé e seguir nessa caminhada. No caso, a minha perspectiva é cristocêntrica, e olhar para Jesus e seguir e vencer e deixar um legado para as futuras gerações e honrar também aqueles que passaram antes de mim. Isso aí é muito teoria da inspiração que eu vejo naquele filme. E a terceira e última, porque meu tempo está indo embora, eu tô divagando, mas é justamente a terceira e última, quando a gente pega ali e vê no final de tudo, e agora o rei Aragorn vai ser coroado, e ele é coroado então de maneira muito honrosa. Está ali todos os povos, estão todos ali para aquela celebração do rei que finalmente é coroado depois de tantos anos em que havia um regente que não era rei no reino dos homens. O que acontece? Nós temos ali uma cena fantástica e teoria da inspiração. Porque você vai perceber ali o que acontece. Você vai ter ali claramente um fato acontecendo ali muito bonito, porque após a coroação, Aragorn vem e todos que estão à presença do rei se curvam perante o rei Aragorn. Ele é o rei coroado, ele é o rei a ser reverenciado, até que ele chega perante os hobbits, aqueles 4 hobbits da Sociedade do Anel que tinham saído para essa viagem, para essa grande aventura e que tinham destruído um anel. Frodo está entre eles, Sam está entre eles, e eles se preparam para se curvar perante o rei Aragorn. E o que acontece? Uma das coisas mais lindas e emocionantes que eu já vi na história do cinema, de verdade. Aragorn não deixa eles se curvarem e diz assim: não devem se curvar. E pela primeira vez, os hobbits, que são o povo mais pequeno, eles são menores que os anões, e na hierarquia dos povos do Senhor dos Anéis, eles são os mais insignificantes, os mais sem valor, os mais simples. E eles sempre viram tudo da seguinte perspectiva: todos são maiores do que eles. A vida inteira eles sempre tem que olhar para cima para ver os outros de baixo para cima. E nesse momento não tem ninguém maior do que eles. Todos estão curvados e pela primeira vez eles estão vendo todos abaixo deles, porque ali está uma mensagem dizendo o seguinte: os humildes, os humildes, eles vão ser honrados. E é uma das cenas mais lindas da história do cinema, ver aqueles humildes hobbits dando a vitória mais sonhada para aquele povo todo agora se deleitar com o novo rei. Ou seja, isso aí para mim aponta para a perspectiva de como na nossa caminhada a gente não tem que se orgulhar por absolutamente nada, mas o valor está na humildade, porque é na humildade dos pequenos, e Deus gosta de exaltar os humildes, no sentido de que nas coisas loucas desse mundo Ele encontra sabedoria, é através dos humildes é que as coisas acontecem, e a gente gosta de pessoas humildes. Os humildes quebrantam o nosso coração, Bem-aventurados os humildes, porque deles é o reino dos céus. Então eu quero deixar essa teoria da inspiração para você. Se você gostou, dá o like aí, e se você não concorda, você comenta aí, debate comigo, pode debater aí, fica à vontade. Se inscreve no canal para os outros vídeos que a gente vai gravar a partir daqui. O fato é que valeu, por hoje é só, e como diria Thanos,